Bom, eu tô gravando esse vídeo porque hoje não, ontem aconteceu um negócio bem engraçado e que eu percebi. E aí eu fiquei pensando sobre alguns aspectos relacionados à memória. Eu já vou introduzir mais ou menos do que é que isso se trata. Eu estava lendo esse livro aqui, ó, que se chama Aspectos da Teoria da Sintaxe. É um livro do Chomsky, do Noam Chomsky, que é um linguista. Eu falei dele em algum vídeo por aqui no canal. Ele estuda basicamente sistemas formais de linguagem e aí tenta usar para descrever a linguagem humana. E eu peguei esse livro pela primeira vez lá para 2020, por aí, 2019 já um pouco. Eu não tenho certeza se era 2019 ou 2020, mas era mais ou menos nesse intervalo. Eu estava começando a faculdade. Eu conhecia algumas coisas do Chomsky, a teoria em si, mas eu nunca tinha lido nada dele especificamente. E aí eu peguei esse livro e foi um absurdo de difícil. Assim, eu li, eu acho que eu consegui ler só o primeiro capítulo, que se chama Princípios Metodológicos, e foi um livro muito difícil, muito, muito difícil. E eu confesso que eu não lembrei, não lembro assim, se você me perguntar o que é que eu li, eu não lembrava. Até eu voltar a ler agora. E aí eu voltei a ler recentemente, então passaram-se 3 anos mais ou menos, então bastante tempo. Provavelmente tenha esquecido de tudo, né? E faz tempo que eu não leio nada relacionado a ele, algum texto dele especificamente. Mas não, na verdade foi fácil ler tá sendo fácil ler esse texto agora, e isso é estranho, porque como é que algo que era muito difícil e eu não entendi, na segunda leitura se tornou fácil, né? E aí que eu pulo do gato, que é o motivo de fazer o vídeo de hoje, que é memória. Memória, basicamente. Bom, eu estava estudando recentemente sobre memória, eu li um paper que é uma revisão assim sobre o conceito de engrama. Engrama é basicamente como a memória é armazenada no cérebro. Então, quando você passa por alguma experiência, essa experiência ativa várias áreas cerebrais, que à medida que é reforçada, por exemplo, aparece de novo, acontece mais vezes, ela se torna mais forte e aí forma vários essas células verdes que vocês veem aqui, ó. Deixa eu pegar o meu mouse vermelho. Eita. Essas bolinhas verdes aqui, elas são meio que partes dessa célula de engrama. Então essas células elas se conectam por sinapse, que a gente também vai ver um pouquinho sobre isso. Sinapse é um processo de conexão entre neurônios, assim, basicamente. Eles se conectam. E à medida que eles se conectam mais vezes, ou seja, essa sequência de neurônios, essa memória aí se dispara, ela se fortalece. E à medida que ela se fortalece, a memória fica no cérebro, basicamente. E aí você lembra mais dela. Quanto mais forte ela tá, se eu não me engano, mais detalhes dela você consegue lembrar. Mas uma coisa interessante que eu li sobre memória é que, independente de você ter tido uma experiência agora, reforçando ter uma experiência só no passado, essa experiência gera mudanças estruturais em você. E como são essas mudanças estruturais? Uma delas está relacionada a esses canais aqui. Se vocês olharem à direita, esses canais aqui, ó, amarelinhos e aqui vermelhinhos. Então, você tem um canal NMDA. Esse canal NMDA é como se fosse um buraquinho que passa cálcio, se eu não me engano, e aí vai para o núcleo do neurônio e forma outros canais, outros receptores chamados de AMPA. Então, o neurônio, para ele meio que se ativar essa conexão, ele só tinha um buraquinho por onde passava o cálcio. Aí, quando você faz uma memória, criam vários outros buraquinhos, que são os canais AMPA, pelos quais facilita a passagem de cálcio e aí a memória me fica mais fortalecida. Ou seja, para aquela memória se ativar, para você lembrar dela, fica mais fácil. É por isso que quando você aprende algo, você tem uma memória mais forte, você lembra mais fácil dela do que quando você estuda pela primeira vez e, enfim, deixa para sempre lá. E aí o que é que acontece? Tudo que você faz na sua vida deixa marcas nos seus neurônios. Se vocês veem aqui na direita, essas espinhas, é meio feio porque é uma reconstrução computacional, mas são espinhas que nascem dos dendritos de neurônios. Os neurônios, eles possuem essa estrutura aqui, eles possuem o núcleo, aí possui o axônio, que é por onde
passa a informação eletroquímica, os neurotransmissores, não, isso aqui está relacionado aos elétrons, né? Que passa, eles passam, chegam até aqui e eles se comunicam com outros neurônios. Então é como se esses terminais pré-sinápticos aqui do axônio, eles se conectassem com esses dendritos de outros neurônios. Aí basicamente essa conexão é a sinapse. Nesse caso aqui, aqui nesses dendritos é onde nascem essas espinhas. E essas espinhas aqui, elas estão relacionadas ao armazenamento de memórias. O pessoal, os cientistas, eles fazem meio que ablações em neurônios, em dendritos de animais, principalmente camundongo, né? E eles veem que o animal esquece das coisas que ele aprenderam de determinadas coisas, quando você queima. A ablação é meio que queimar, você torra aquelas espinhas dendríticas, e aí o animal esquece de como como é que fala? Ele esquece do que ele aprendeu, então esse armazenamento de memória é como se cortasse. E aí, uma coisa que notaram é que se ele mesmo que você passe só uma vez por essa experiência, você gera uma espinha dendrítica, e essa espinha dendrítica ela fica pequenininha, mas ela tá ali, entendeu? Então, quer dizer que não existe isso de entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Talvez exista se você não estiver prestando atenção. Mas, digamos que você esteja prestando atenção, aquela informação vai ficar lá, mesmo que inconsciente em você, e vai estar ali. E aí, quando você passa por essa experiência pela segunda vez na vida, ela fica mais fácil. Mesmo que você não lembre de nada da informação passada. A informação tá ali, você só não lembra dela, entendeu? E aí, isso é o pulo do gato. O que me fez pensar que talvez, nessa minha primeira experiência foi difícil, só que aí com o tempo essas espinhas permaneceram, e à medida que eu fui estudando mais com assuntos que se conectavam e voltei a ler, ficou mais fácil. Ou seja, é um pressuposto da neurociência, né? Que neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Então basicamente são memórias que se fortalecem, que tornam um processo de aprendizado mais fácil. E isso mudou meu modo de pensar sobre as coisas. Por quê? Porque eu voltei a ler aspectos da teoria da sintaxe e tá fácil agora ler. Isso é uma coisa boa. Mas para se tornar fácil, primeiro teve que ser difícil. Ou seja, você meio que se desafia, mesmo que você não entenda tanto sobre um assunto, que você passe por ele, passe por essa experiência, porque vai formar vai surgir alguma espinha dendrítica ali no seu dendrito, nos seus neurônios relacionados àquela memória, e à medida que você for passando mais e mais tempo e for se empenhando em continuar com aquilo, mesmo que aquela situação pela qual você esteja passando esteja difícil, você vai melhorando naquilo, justamente por conta desse fortalecimento de memória, tá? E aí, por que eu achei isso interessante? Porque não só por eu estar passando agora por essa experiência de leitura, eu acho que... Peraí. Não só por eu estar passando por essa experiência agora de leitura, mas porque eu também tô me colocando mais vezes em situações difíceis e assuntos com os quais eu não tenho tanta experiência, ou quase nenhuma experiência, basicamente. Eu fui para um mini curso na UFRJ sobre construções compostas com dois nomes, tipo peixe-espada, espalha-lixo, limpa-vidros e afins. E foi um mini curso muito difícil, porque eu não tinha contato com quase nenhum desses assuntos. E chegou uma hora que ele estava falando, o palestrante estava falando sobre sistemas formais para explicar como é que esses compostos são formados, e ele estava usando símbolos formais que não necessariamente são as palavras ali, mas que representam alguns aspectos das palavras. E eu não entendi nada. Só que o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: você passar por essa experiência já é bom para você, e você tentar prestar atenção, mesmo que isso ferva a sua cabeça, mesmo que, meu Deus, não tô entendendo nada, porque na segunda vez vai ser mais fácil, na segunda vez você vai estar melhor, na segunda vez você vai estar fortalecendo esse esquema de engrama que está sendo formado no seu cérebro, e cada vez mais vai ficando mais fácil. Basicamente é essa a ideia. E isso foi uma grande virada de chave, assim, quando eu percebi, porque
não que eu tenha mudado alguma coisa especificamente, porque eu sempre fui uma pessoa que gosto de coisas difíceis. Eu acho legal coisas que eu não entendo e coisas que parecem muito difíceis de entender. Agora eu tô numa neura que eu tô com vontade de aprender cálculo, porque eu vejo eu vejo várias funções, várias equações no na internet, no Instagram, no Explorar e coisas assim, eu fico com vontade de aprender. E eu já tenho esse costume de submeter a essas situações que são mais difíceis. E o que eu percebo é o seguinte, no começo é difícil, no começo é muito difícil, no começo é muito complexo. Só que se você não desiste, se você continua naquilo, fica mais fácil. E eu tenho pra mim que tá relacionado com esse fortalecimento desses sistemas de engrama no nosso cérebro, relacionados às memórias que a gente faz, pelas experiências pelas quais a gente passa. E eu sinto que isso se fortalece, porque é perceptível o modo como as coisas se conectam. No começo tudo parece meio difícil, mas quando você insiste, quando você se esforça, quando você emprega esforço naquela situação, vai ficando mais fácil. Você vai entendendo aos pouquinhos. E aí eu queria falar agora sobre um segundo ponto, que é, às vezes, você precisa de um outro tipo de estímulo relacionado àquela situação. Que é, por exemplo, digamos que eu esteja aprendendo cálculo. Eu vou falar aqui de um assunto que ainda está fora da minha seara de atuação. Mas você vê um curso na internet, por exemplo, foi muito difícil, você entendeu pouca coisa. Mas, como eu falei, você já tem aquela memória sendo formada em gramas no cérebro, é hora de reforçar e tentar se esforçar e tentar melhorar. Você não necessariamente volta para para aquele mesmo curso no mesmo momento. Uma coisa que eu percebi é que quando você se submete a estímulos diferentes, é como se você estivesse vendo por outro ângulo aquele assunto e eu sinto, eu tenho pra mim assim, se esses princípios de engrama puderem ser transladados assim para nossa vida agora, de forma 100% correta, se você submete a estímulos diferentes que relacionam vias sensoriais diferentes, por exemplo, um curso está muito relacionado à sua audição e à sua visão, mas principalmente a audição, né? E a audição, porque você está vendo imagem, a visão porque você está vendo a imagem do professor explicando você, mas principalmente porque você está ouvindo a explicação. Quando você se submete a um livro, a leitura, você está tendo um outro tipo de estímulo. E eu tenho uma sensação de que, justamente porque aspectos sensoriais são muito espalhados no cérebro, assim, você está relacionando várias células de engrama, assim, conectando-as por sinapse, e isso favorece ainda mais o aprendizado. Claro que isso é uma grande hipótese minha, porque eu confesso que eu não tenho dado especificamente sobre isso, mas eu tenho pra mim, assim, que esse fortalecimento, quando você se submete a vias diferentes de sentidos, você está fortalecendo esse engrama de diversas formas. Porque assim, o engrama ele é mais espalhado justamente porque as sensações relacionadas àquela memória são meio espalhadas. Então o cheiro é uma coisa, a visão é outra, a audição é outra, o tato ou alguma outra coisa, algum estímulo mais emotivo. Então tudo meio que está um pouco espalhadinho, conectado por sinapse. E aí você vai reforçando isso. Eu tenho a sensação de que se você vai pela primeira vez para um tipo de estímulo, por exemplo, uma videoaula, e depois passa para um livro, você está fortalecendo de áreas diferentes. E aí quando você volta para a videoaula, fica mais fácil. Eu percebi isso assim, puramente relato de caso, uma evidência puramente anedótica. Mas o que eu venho percebendo é que quanto mais você se expõe a estímulos diferentes, ou seja, aspectos sensoriais, multissensoriais, você fortalece esses engramas. Eu vi uma coisa recentemente, eu estava na reunião do grupo de pesquisa lá da faculdade da UFRJ, e quando a gente estava falando sobre sistemas de alfabetização e método fônico, um dos princípios de método fônico, que é um método que tenta ser baseado mais em evidências neurocientíficas, é que a base dele é a multissensorialidade. Então, quanto mais estímulos sensoriais diferentes você dá à criança, mais fácil ela vai aprender aquilo. Mais fácil ela vai aprender o traçado da letra se você movimentar o dedo dela.
na letra, assim, como no formato da letra. Então, digamos que você está fazendo um L para baixo e para frente. Você mostrar aquilo na visão dela, ela ficar praticando e você ajudar em vários aspectos sensoriais diferentes, parece que é mais efetivo, ela aprende mais rápido do que ela só ter um único modo de aprender. Então, se isso se aplicar a tudo, a todo o nosso aprendizado, eu vou dizer todo assim, mas é uma hipérbole, obviamente. Devem ter várias exceções nesse processo. Mas se você consegue aplicar essa ideia de que essa multissensorialidade, esse emprego de esforço com o tempo facilita e aumenta o aprendizado, você tem uma ferramenta muito boa de aprender alguma coisa. Porque quer dizer que tudo que você vê na sua vida gera uma espinha dendrítica, ou seja, gera algum tipo de memória mesmo que você não lembre. E na segunda vez que você vê aquilo, você vai facilitar. E se você tem acesso a essas coisas de estudo com vários sentidos diferentes, você fortalece também e facilita esse engrama. E só por você ter contato com isso, você já fortalece, obviamente, por conta daquele pressuposto de que neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Que é um pressuposto do... Ah, qual é o nome do homem? Esqueci agora, neurônios... Putz, vou procurar. Nossa, como é que eu esqueci o nome do homem? Acabei de achar aqui, Donald Hebb. O pressuposto do Donald Hebb, né, que é um psicólogo, acho que ele era behaviorista. De que neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Então, cara, você tem uma grande capacidade de aprendizado por conta desse tipo de informação. E aí, como é que você pode melhorar essa informação que você está aprendendo? É por meio de uma prática ativa. Aparentemente, um estudo ativo tem uma capacidade de te fazer aprender mais e mais rápido, tá? Saiu esse estudo aqui do Jeffrey Carpico e do Daniel Blunt. Não sei se é uma mulher, Daniel Blunt, mas eu acho que o Carpico é um homem. São vários estudos dele, do grupo dele de pesquisa. Eu acho que eu li uns 10 por aí. E todos apontavam basicamente para a mesma conclusão. De que um estudo ativo fornece mais aprendizado. Mas, enfim, sim, o que é esse estudo ativo? Basicamente, deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Tá. Basicamente, o que acontece é, se você pegar os estudantes para terem acesso a um texto, por exemplo, e como é que você mede o aprendizado? E o que é que fortalece esse aprendizado? O que é que faz as pessoas aprenderem mais? Bom, o que foi que ele colocou? Ele bota o pessoal para estudar um texto, se eu não me engano. E aí, houve 4 grupos de pessoas. O grupo de pessoas do estudo aqui, que é vermelho, as pessoas só estudaram um texto. Só leram um texto, por exemplo. O grupo que é amarelo aqui era o que leu o texto várias vezes. E o grupo azul é o grupo que fez mapa conceitual daquele texto. E o grupo que fez uma revisão ativa, ele chama de Retrieval Practice, uma prática de rememoração, está relacionado a... Enfim, eles fizeram esses 4 grupos. Eu já estava pulando raciocínio. E o que foi que eles encontraram? Que as pessoas que mais aprenderam foram as pessoas que fizeram essa prática ativa de rememoração. Só que quando eles perguntavam às pessoas quem achava que tinha aprendido mais, o pessoal que mais achava que não tinha aprendido era o pessoal que fez prática ativa. Quem mais achou que tinha aprendido é quem fez... quem leu várias vezes o texto, por exemplo. Isso é curioso, porque quer dizer que embora você ache que não aprendeu, talvez você tenha aprendido mais do que imagine. Entendem? Mas, enfim, o que seria essa prática de rememoração? Eu não comentei quando eu estava falando sobre memória, mas a memória tem vários processos. A memória tem um processo de codificação, ou seja, você tem contato com aquela informação, você codifica aquela informação na sua mente. Ela tem um processo de consolidação, aquela memória ela vai ficar mais forte. Isso está muito relacionado ao sono, tá? Então, se você dorme bem, tem um sono certinho, a tendência é que você aprenda mais e que as memórias sejam mais fortalecidas por conta dessa informação. A gente tem várias evidências disso, assim, de tudo quanto é canto. O sono é um negócio, assim, imprescindível se você quiser estudar com qualidade e ter uma vida com qualidade nessa parte de estudo, mas eu acho assim, de forma geral, o sono ajuda em qualquer coisa da sua vida, por isso que é um processo que existe no nosso corpo e é automático,
Nosso corpo exige que a gente durma. Mas assim, o sono tem um papel muito fundamental na consolidação. O pessoal percebe que eles têm uma onda que é chamada de Sharp Wave Ripples. São ondas muito assim, muito rápidas e com a frequência, se não me engano, formam picos muito altos, se eu não me engano, que estão relacionados à consolidação da memória. Então a memória vai ficar mais consolidada. Mas tem um processo que é importante para a consolidação da memória, que é a rememoração, a recordação, o retrieval, que em inglês é chamado assim. Que é o que? Você ter contato, você trazer aquele conhecimento que você tem para fora. E o que é isso? É tipo, eu li um texto, beleza, agora eu vou pensar o que é que eu entendi daquele texto. Sem olhar para o texto de novo, você tenta trazer tudo que você soube daquilo. E aí há várias formas de você fazer isso. Você pode fazer questões, que é um método que muita gente usa, mas que muita gente também descarta porque acha que não serve. Fazer questões para testar a sua memória, testar o conhecimento, tentar trazer esse conhecimento daquela questão específica. Você pode escrever tudo o que você lembra daquele texto. Você pode fazer mapa conceitual. No caso aqui é diferente desse mapa conceitual aqui do estudo, tá? No caso desse mapa conceitual do estudo, era a pessoa olhando para o texto e fazendo o mapa conceitual. O que eu estou dizendo é, se você fizer um mapa conceitual da sua cabeça, com o conhecimento que você tem do texto. Mas você pode fazer várias coisas. Você pode fazer post no Instagram de alguma coisa que você estudou. Você pode fazer slide, grava vídeo para o YouTube. Foi inclusive assim que eu estudei para o mestrado, em parte. Eu gravava vídeos dos assuntos que eu estava estudando. Alguns dos vídeos que estão aí, todos eu acho que estão aqui ainda no canal. Enfim, há várias formas, mas a ideia sempre é você forçar seu cérebro a trazer aquela informação para fora. E isso é muito importante. Os autores comentam sobre essa prática de retrieval practice que talvez pistas específicas fortalecem esse aprendizado. Ou seja, você consegue se fortalecer em pontos específicos. E aí, se a gente voltar para aqui, ó, digamos que você estudou um assunto, você formou várias espinhas dessas nos dendritos. Aliás, a gente tem 86 bilhões de neurônios, tá? E aí, se multiplicar pelos dendritos, deve dar mais uns 8 trilhões de dendritos que a gente tem. Porque cada neurônio tem, assim, centenas, se não me engano, pode ter 1000 dendritos, se não me engano. Então, 86 vezes 1000 dá uns 86 trilhões de neurônios, por aí. Então, 86 trilhões de dendritos. Então não precisa se preocupar se vocês acham que seu cérebro vai ficar cheio, porque não vai não. Mas enfim, digamos que você estuda um assunto, você formou várias espinhas dessas. O que é que acontece? Quando você faz várias questões, você está, a partir de uma pista, a pista sendo a questão, acessando alguma informação na sua memória e trazendo ela à tona. Aí você fortalece uma espinha dendrítica específica, assim, uma espinha fica maior, a outra fica menor. E aí nesse processo você consegue fortalecer uma determinada parte do assunto. Só que se você não fortalecer outra, essa parte fica menorzinha, ou seja, você tem menos detalhes sobre aquela informação, mesmo que ela esteja na sua cabeça. Então a ideia é que você se force a lembrar do assunto inteiro ou das partes que você considera mais importantes. E aí você faz questão, principalmente fazer questão é muito útil, porque tipo, tem muito material na internet, assim. Tem questão para você fazer a vida inteira e não acaba de cada assunto. E agora com o ChatGPT você consegue fazer com que ele formule para você, sei lá, me mande 100 questões sobre bioeletrogênese, sobre cálculo 2, sobre integral, sobre derivada, sobre história das repúblicas socialistas soviéticas, não sei. Mas aí você pode formar questões quase infinitamente para se testar e testar diversos aspectos. Isso de fato melhora a sua memória. Mas você também pode fazer, além de fazer questão, escrever sobre o que você lembra. Eu percebi que fazer, assim, mais uma evidência anedótica, fazer post para o Instagram me ajudou muito. Eu li um artigo sobre prática baseada em evidência em psicologia para o trabalho mesmo, para o VDP. E aí a partir daquele artigo, eu formulei 3 posts para o Instagram. E eu percebi que eu lembro dessa informação até hoje. Mas eu não lembro de outras coisas do artigo. Eu lembro que o Hans Eysenck, em 1952, disse que nenhuma terapia funcionava. Era o mesmo que nada. E que aí as pessoas começaram a trabalhar para criar novos métodos melhores. Eu lembro que o nome do cara eu não lembro. O que mostra que ele não foi tão importante.
na minha memória. Eu não trago ele à mente, mas do Hans Eisen que eu lembro. O outro cara comentou que toda terapia serve. Então, qualquer terapia que você for vai servir do mesmo jeito. Era um post sobre isso. Mas, obviamente, é porque ele tinha juntado terapias de todas as formas, sem dividir por transtorno. Então, ele começou a testar. Não estava naquele estudo lá. Teste para borderline, teste para pessoas que têm TDAH, por exemplo. Então, ele comparou tudo. Aí via que tudo servia. E também eu vi outro post sobre o, o problema do pássaro Dodô, que é uma metáfora para um processo de que, tipo, tudo vale, que está relacionado a isso que eu falei anteriormente, toda terapia serve, que é uma metáfora porque no Alice no País das Maravilhas tem uma parte que o pássaro Dodô faz uma competição, vai todo mundo lá, todo mundo vai de todo jeito correndo, e aí o pássaro Dodô diz, todo mundo ganhou, todo mundo merece prêmio, que era uma metáfora para isso. Mas vejam que esse processo de formar um post, estruturar um raciocínio, não só escrever informação espaçada, mas formular um raciocínio de fato, melhorou mais a formação da memória. Isso é interessante, porque parece que um conhecimento que é trazido do cérebro para fora de forma estruturada é mais efetivo do que um conhecimento que é trazido, sei lá, você fazer um PDF escrevendo vários tópicos separados. Então, é outra coisa que vocês podem ter em mente, tentar estruturar um raciocínio sobre o que você está estudando, um texto com um raciocínio completo, parece ser melhor para consolidação da memória. Ou então, isso que eu fiz agora foi fortalecer esse engrama na minha cabeça. Eu acabei de trazer à tona todos esses 3 posts do artigo que eu li, o que vai fortalecer ainda mais que o que eu lembre deles, mesmo que eu não os use tanto, entende? Então, isso é muito interessante, porque se você tem essas informações em mente, você consegue aprender muito mais rápido, sabe? Você consegue aprender muito mais. Eu sinto isso. Muita gente faz concurso, muita gente presta vestibular, mas por não saber dessas informações, acabam se prejudicando imensamente e não percebem isso. E é muito difícil falar com essas pessoas porque você fala que seria interessante que você fizesse prática de revisão ativa, mas as pessoas parecem ter uma resistência a fazer isso, justamente porque é uma prática que exige esforço. Ou seja, não tem uma situação no estudo em que você não vai ter que se esforçar, porque é um processo natural. É tipo você ir para academia e querer grandes músculos pegando o peso de 1 quilo. Não tem como, você tem que se esforçar, você tem que subir peso, você tem que fazer mais repetições. Então, é um processo do qual não se tem escapatória quando você está pelo menos estudando isso. Talvez seja uma informação interessante para as pessoas que querem melhorar nos seus estudos. Então, essa é basicamente uma reflexão que eu estava fazendo e eu espero que ela sirva para algum de vocês que está assistindo isso aí. Até mais.